Olá, meus irmãos, paz e bem, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele seja para sempre louvado. É um prazer poder falar com você nesse nosso projeto Sementes da Quaresma. Hoje é o dia 28 de fevereiro de 2023, uma terça-feira, e nós estamos chegando ao nosso sétimo encontro. Espero que você esteja aproveitando estas meditações e compartilhando ela com seus amigos e parentes. Hoje vamos falar sobre a segunda tentação pela qual Jesus passou. O texto que estamos lendo é Mateus capítulo 4. Hoje iniciaremos com a leitura do versículo 5. Então o diabo levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. O versículo 7 é a resposta de Jesus. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. A segunda tentação é uma variação da primeira, porque começa, diz o versículo 5, com aquela questão: se você é o Filho de Deus, então começa discutindo a identidade de Jesus. E desde ontem eu tenho falado da importância de sabermos quem nós somos, de nossa vinculação com Deus e de não permitir que nada e ninguém ponha em xeque, ponha em questão esta nossa identidade. A fé é essencialmente saber quem somos na nossa relação com Deus, independentemente daquilo que os olhos podem ver. Bem, é bom levarmos em consideração o contexto das tentações. Jesus estava começando o seu ministério público. Ele tinha nascido em Belém, vivido em Nazaré, aprendido com José o ofício de carpinteiro e tinha ajudado José na carpintaria de Nazaré até aproximadamente os 30 anos, quando ele sai de casa, vai até o Jordão, é batizado por João Batista e antes mesmo do primeiro milagre, que foi transformar água em vinho nas bodas de casamento em Caná da Galileia, Jesus passa por esse período de 40 dias de jejum quando ele é tentado. Então, a proposta do diabo para Jesus aqui é encurtar caminhos, é encontrar atalhos. Ora, para que ter toda a dificuldade de difusão do seu próprio nome como Messias, como Salvador, se você pode ter uma estreia bombástica, uma estreia marcante? Eu vou te levar, e ele leva efetivamente Jesus até Jerusalém. E lá em Jerusalém, o coração de Jerusalém, é até os dias de hoje, o local do templo erigido por Salomão, depois reformado ainda mais esplendoroso por Herodes o Grande, onde hoje está a Mesquita da Cúpula Dourada, a Mesquita da Pedra, do Tomo. Então, esse é um lugar muito importante. O diabo o coloca no pináculo do templo, na coluna mais alta, mais importante, e diz: atira-te, porque está escrito que ele enviará seus anjos para que não tropeces em alguma pedra. Então, se você se jogar daqui, os anjos te sustentarão e você descerá lentamente perante a multidão que está lá embaixo, fazendo suas ofertas e suas adorações, e todos verão que tu procedes de Deus e que você de fato é o Messias. Isso vai encurtar muito o teu esforço, o teu sacrifício, toda a dor que a Via Crucis tem. Porque a Via Crucis não é o caminho do palácio
de Pilatos até o Monte Calvário. A Via Crucis, o caminho da cruz, o caminho do sofrimento de Jesus, começa na encarnação e continua por toda a sua vida e encontra o seu ápice lá no Calvário, na cruz colocada entre aquelas outras duas cruzes em que foram pendurados malfeitores ao seu lado. Então, todo este caminho é um caminho de sofrimento e dor. Na verdade, Jesus já nos havia admoestado: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o seu eu egocêntrico, egóico, pegue a sua cruz e siga-me. Porque o caminho que Jesus faz é via crucis. O caminho que nós, como discípulos de Jesus, temos que fazer é via crucis. Portanto, não fique dizendo: se é difícil, não é de Deus. Se fosse de Deus, não seria tão difícil. Isso é infantilidade espiritual. Me responda: a vida de qual homem ou mulher de Deus na Bíblia foi uma vida fácil? Você acha que a vida de Maria foi fácil? A de Maria Madalena foi fácil? Você acha que a vida de Pedro, de Paulo, de Tiago foram vidas fáceis? Agora, se olhar para o Antigo Testamento, você acha que a vida de Abraão, de Jacó, de Isaac, a vida de Davi foram vidas fáceis? Não há vidas fáceis. Aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Os critérios para saber se o caminho que você está seguindo é ou não de Deus são outros. A pergunta que você tem que fazer é: o caminho é digno e honrado? Se não for, não é de Deus. É moral e ético? Se não for, não é de Deus. É legítimo e verdadeiro? Se não for, não é de Deus. Então, esses são critérios, sim, úteis e válidos. Agora, se é fácil ou difícil, as pessoas argumentam dizendo: mas e o Salmo 127 que diz assim: aos seus amados ele dá enquanto eles dormem, dá o pão enquanto eles dormem. Isso é a interpretação do texto fora do seu contexto. Veja o que é que diz o Salmo 127 no versículo 2. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Ou seja, Deus faz com que a metáfora é agrícola. A metáfora aqui é a ideia de que o indivíduo acordou muito cedo e plantou a sua semente, cuidou da sua cultura, da sua lavoura. Ele acorda cedo e vai dormir tarde. Ele colhe o trigo e faz o pão que penosamente granjeou. Mas mesmo quando ele está dormindo, Deus está dando o crescimento para a sua plantação. Deus não abençoa os que dormem, os que são preguiçosos, os que vivem descansando, esperando que ele mande do céu a sua resposta. Deus abençoa aquele que acorda cedo e dorme tarde, que luta, e que a estes é que a promessa é dada de que mesmo quando estiverem descansando, a provisão de Deus estará trabalhando em seu favor. Então, nós precisamos ter esse foco, ter essa compreensão. Não é porque é difícil que não é de Deus. Não há atalhos. A proposta do diabo era para que Jesus escolhesse um atalho, um caminho mais curto, para que a sua glória se manifestasse. De fato, a glória de Jesus se manifestou e todos viram essa glória, mas isso só aconteceu depois da morte, no terceiro dia, quando ele aparece ressurreto. Que Deus nos ajude, irmãos, a não desistir do projeto dele para a nossa vida, porque ele parece difícil, ele parece um caminho de labutas e de lutas, mas para perseverarmos, ainda que seja difícil, glorificando a Deus no dia a dia. A fé é confiar no amor e na bondade de Deus, dando-lhe graças todos os dias. A vida é fonte de nossa gratidão. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tua piedade, por tua bondade, que se manifestam todos os dias, mesmo nas nossas lutas, nos nossos dissabores, nas enfermidades, nas demandas que temos. Tu manifestas em nós o teu amor, a tua fidelidade, a tua graça. Dá-nos a força de perseverar no que é bom, justo e reto, e abandonar aquilo que não seja. Em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém.